Convido o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Aplicativos de Transportes do Rio Grande do Norte, Carlos Cavalcante, Sintat, Rio Grande do Norte. Excelentíssimo senhor ministro, senhoras e senhores presentes, boa tarde. Nessa minha fala, ministro, eu vou tentar rebater um pouquinho das falácias que foram ditas aqui desde o início, colocando os motoristas por aplicativo como autônomos. Eu sou o presidente do Sindicato dos Motoristas por Aplicativos no Rio Grande do Norte, o Sintat-RN. Mas, antes disso, eu sou motorista por aplicativo há 8 anos. Somos hoje presidentes de sindicatos porque não tínhamos quem nos representasse, não tínhamos quem falasse por nós. Como bem disse Nicolas, a gente está na rua todos os dias, a gente está na pista. Eu trabalho em média 10 horas por dia, mesmo sabendo que essa jornada compromete a minha saúde e aumenta significativamente os riscos de acidente. Mas, como muitos colegas de profissão, não temos alternativa. Essa é a única forma de garantir uma renda mínima, já que o custo de veículo, combustível, manutenção, seguro e todas as outras despesas acabam consumindo a maior parte do que ganhamos. Nós, motoristas por aplicativos, vivemos uma realidade cruel. Ou nós trabalhamos até o limite das nossas forças, ou não temos o suficiente para sustentar a nossa família. E esse limite tem um custo muito alto, como comprovamos com os relatos que eu vou trazer aqui para as vossas excelências. Quero falar sobre o caso de Luciano Bezerra, um motorista de aplicativo que conheço de perto. Ele começou a trabalhar com a Uber cheio de esperança, mas nos primeiros anos foi diagnosticado com hérnia de disco. Na época, ele conseguiu pagar o tratamento graças a um plano de saúde que mantinha com muito esforço, mas após 6 anos e meio, sua saúde só piorou. A baixa remuneração e os altos custos fizeram com que ele não conseguisse mais manter o plano de saúde, mesmo convivendo com dores diárias. Luciano Bezerra continuou trabalhando, pois tinha medo de parar, já que precisava sustentar sua família, pagar o financiamento do carro, da sua casa, mas infelizmente chegou o dia em que ele simplesmente não conseguiu mais se levantar. A dor era insuportável. Ele foi levado ao SUS e os médicos ficaram surpresos por ele ter suportado tanto tempo naquela situação. Luciano passou por uma nova cirurgia. Já era a 3ª cirurgia de Luciano de hérnia de disco nesses 6 anos e meio. Mas, infelizmente, já era tarde demais. O tempo de espera agravou a situação de Luciano e ele ficou com uma sequela permanente no nervo. Hoje, Luciano convive com várias dores diárias sob medicamentos pesados que lhe causam efeitos adversos colaterais. Está incapacitado para o trabalho. Teve que devolver o carro financiado, o apartamento que era financiado, e vive com a ajuda de parentes. Ele perdeu todo o investimento que já havia feito e que havia pago nos financiamentos. Outro caso também que chama bastante atenção em Natal, Rio Grande do Norte, é o caso da motorista Beverly, mais conhecida como Bebel do aplicativo por todos os colegas. Em 19 de maio de 2019, um domingo, ela fazia uma viagem pelo aplicativo da Uber, transportando a passageira de nome Gislaine, quando um carro colidiu com o veículo dela e ela capotou o veículo. A passageira faleceu na hora, veio a óbito no local. Bebel sobreviveu, mas até hoje ela está sob tratamento psicológico por conta de traumas. A Uber pagou, é o que nós temos de conhecimento da família, R$100 mil de indenização para a família da passageira. Mas para Bebel, que ficou com o carro destruído, pois houve perda total do veículo, não houve nenhum suporte, sequer uma ligação. O financiamento do veículo continuou sendo cobrado e hoje Bebel está com o nome negativado e vive sob o peso da culpa e do abandono. Essas histórias, ministro, são apenas 2 entre as milhares que revelam o preço que nós, motoristas por aplicativos, estamos pagando por trabalhar em condições de exploração, sem dar as condições necessárias para um mínimo plausível à sua dignidade. A jornada excessiva de trabalho não só destrói a saúde física e mental, mas também coloca em risco a vida do motorista, a vida do passageiro e a vida dos pedestres. Enquanto o Brasil avança no debate sobre a modernização das relações de trabalho, reconhecendo o impacto negativo que jornadas extensas têm na saúde física e mental do ser humano, é importante refletirmos sobre a contradição de tolerar que motoristas de aplicativos operem sob uma lógica mais extenuante, a escala 7 por 0.
não garantir a proteção a esses trabalhadores claramente vinculados, subordinados, onerados, continuamente assíduos da rotina diária e extenuante, é incentivar um modelo de trabalho ainda mais prejudicial, em violação clara aos princípios constitucionais que asseguram a dignidade do trabalhador. Quando o motorista trabalha 12, 14, 16 horas por dia, a ausência de qualquer forma de proteção trabalhista perpetua um sistema que desgasta a saúde e compromete a qualidade de vida desses profissionais, evidenciando a necessidade urgente de um marco regulatório que reconheça e proteja sua relação de subordinação com as plataformas. Enquanto a PEC, pelo fim da escala 6x1, propõe a redução de carga horária semanal para 36 horas, com potencial de aumento na produtividade e melhoria da qualidade de vida, motoristas de aplicativo enfrentam jornadas de até 16 horas diárias. 7 dias por semana, em um modelo que banaliza a exaustão laboral. Esses profissionais são empurrados para uma rotina sem intervalo adequado para o descanso físico e mental. Não estão exercendo a liberdade empreendedora, mas sim se submetendo a uma lógica de exploração extrema em busca de um sustento que mal cobre os custos da operação. É urgente que o debate sobre o vínculo de trabalho com plataformas digitais também aborde essa realidade, garantindo aos motoristas o direito ao descanso, a dignidade no trabalho. Nós, motoristas, não queremos privilégios, queremos dignidade. Queremos um sistema que nos trate como trabalhadores que somos, e não como falsos parceiros em uma planilha de custos. Para ilustrar esses dois casos, eu peço para que a gente acompanhe o vídeo que vai ser mostrado agora. Estamos com o Bebel do aplicativo aqui em Natal, foi vítima de um acidente de trânsito, infelizmente teve um óbito nesse acidente dela. Eu sei que mexe um pouquinho com as emoções, Bebel, mas eu queria que você relatasse pra gente como foi e o que está sendo a sua vida hoje após esse problema. Que tipo de assistência você está tendo, ou que teve. Conta um pouquinho pra gente como foi a tua história. Saí para fazer uma viagem, né, pelo aplicativo, saí para trabalhar. Ao chegar numa avenida principal, na Prudente de Moraes, infelizmente, um oficial de justiça embriagado bateu na lateral do carro, como vocês podem ver aqui, foi nesse lado, onde ela estava. Ele bateu na sua lateral, o carro subiu e saiu derrapando, né? Onde ela ficou presa, infelizmente, aqui, né? E, na verdade, minha vida mudou depois desse dia, né? O psicológico ficou muito abalado. É fácil você sair de casa para trabalhar, achando que vai fazer viagens para voltar para casa, né? Principalmente eu que tenho um irmão especial, né? Minha mãe já é falecida, então eu que tomo conta dele. E a gente, na primeira viagem, a gente já ser surpreendido com um acidente desse, onde infelizmente não vitimou 2 pessoas, né? Graças a Deus eu estou aqui para contar a história, mas infelizmente tirou a vida de Gislane, né? Da minha passageira. Tem 5 anos e 6 meses. Que até hoje ainda mexe. Já teve a indenização da Uber, né? A Uber indenizou Sim. em R$100 mil, é o conhecimento que você tem. Isso. E você, teve alguma assistência? Houve algum reparo de dano no material que você teve? 100 mil é se houvesse morte ou se eu tivesse algum braço amputado, essas coisas. Em questão de bem material, a Uber ela não ressarce. Então o prejuízo ficou para você. Sim. Além do prejuízo da perda do seu meio de trabalho, ainda ficou a dívida que hoje está atualizada em 296 mil. E uma assistência psicológica, ele teve essa assistência, ele teve um acompanhamento? Não. Ele teve assistência para isso. Qual o maior transtorno que realmente trouxe para você? Porque isso aqui é a minha ferramenta de trabalho. Então, se eu não tiver um carro, não tiver um celular, eu não tenho como trabalhar. Se a Uber falta, ela dá essa assistência ao trabalhador, coisa que infelizmente não tem. Obrigado, Bebel. A gente vai levar a tua questão como um exemplo para o STF e espero que a gente consiga sensibilizar não só o judiciário brasileiro, mas também a própria população, para que a população entenda que nós somos trabalhadores. E infelizmente as coisas acontecem e é a periculosidade que o nosso trabalho impõe para nós, motoristas por aplicativo, que causa transtornos como esse, transtorno não só físico, transtorno não só material, como transtorno psicológico também. Excelência, nós somos trabalhadores, nós não somos autônomos. Se a gente fosse autônomo, a gente faria o que quisesse. A gente não pode sequer pegar o telefone de um passageiro para oferecer nosso serviço para ele.
Eu gostaria de fazer aqui algumas perguntas para vocês, já está encerrando o meu tempo. Qual é o futuro que nós queremos para os trabalhadores por aplicativos? É um SUS lotado de pessoas com problemas relacionados a desgaste de trabalho? É um INSS com filas intermináveis de pessoas doentes por falta de dignidade na relação de trabalho com a empresa? O que eu quero saber é o que eu vou fazer, o que é que o Fagner Almeida lá em Natal vai fazer, a Udineide Nóbrega, o André Medeiros, a Luciana Macedo, Rafael Melo, todos motoristas por aplicativos lá em Natal. O que é que nós vamos fazer quando o desgaste, quando a exaustão tirar as forças para trabalhar? Ou a gente cria, de verdade, um vínculo com as empresas, com a Uber, no caso, né? Ou então a gente vai começar a ter 2 milhões de doentes. Se em 6 anos o Luciano fez 3 cirurgias de hérnia de disco, 2 milhões de brasileiros, quantas cirurgias eles não precisarão fazer nos próximos anos? Então, eu deixo essa reflexão aqui para todos vocês, agradeço a oportunidade e coloco sempre o sindicato da gente à disposição. Obrigado, Carlos Cavalcante.